É, pessoal, a Marvel conseguiu. Ela finalmente publicou uma história do Homem-Aranha que ele é feliz e tem uma família e é casado com a Mary Jane. E que também, vejam só, essa história é muito boa. Depois de anos dos fãs reclamando que a Marvel não desenvolve o Homem-Aranha, não o evolui e o mantém no status quo, ela finalmente entregou a história sob medida para os fãs que queriam um Homem-Aranha feliz, adulto e com filhos. E é claro que eu estou falando da guardadíssima história Ultimate Homem-Aranha. Pois é, as HQs mensais do universo Ultimate da Marvel estão de volta. E tudo isso começou com chave de ouro, com essa HQ do Homem-Aranha, escrita pelo Jonathan Hickman. E nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês por que essa nova história do universo Ultimate é tão importante para Marvel, para os fãs e também até mesmo para DC. Então, sem mais enrolação, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, como esse é um vídeo do Homem-Aranha, já vai deixando aí o Aranha Like e o Aranha Comentário sobre o que vocês acharam dessa história do Homem-Aranha adulto com uma família. E bem, para vocês entenderem um pouco da importância dessa história, primeiro eu tenho que falar de uma das ideias mais geniais que a Marvel já teve nos quadrinhos, que foi o universo Ultimate. Quando o universo Ultimate foi criado no início dos anos 2000, as cronologias de alguns personagens, como Homem-Aranha e X-Men, estavam muito confusas. E para muitas pessoas era intimidador demais começar a ler essas histórias e acabar descobrindo como que funcionava o universo principal da Marvel. Foi então que a Marvel teve essa ideia de fazer um outro universo, na qual teria seus gibis mensais também, e que iria ser chamado de Ultimate. Foi aí que surgiu as HQs do Ultimate Homem-Aranha e o Ultimate X-Men. Era um universo novinho em folha, para os escritores pirarem em suas ideias, sem ter muitas amarras ou questões editoriais complexas para resolver. E essa ideia fez um grande sucesso. Isso porque o universo Ultimate não atraía apenas novos leitores que queriam simplesmente começar a ler um gibi do Homem-Aranha, mas também serviam para aqueles fãs do Homem-Aranha que queriam uma nova história de origem do Homem-Aranha atualizada para os tempos modernos. E por isso o universo Ultimate foi pouco a pouco se expandindo, tendo novas HQs e se tornando um universo tão complexo quanto o próprio universo 616 da Marvel. E o problema disso tudo é que a própria premissa do universo Ultimate acabou gerando uma grande bola de neve. E pouco a pouco, o universo Ultimate foi perdendo a sua relevância. Mas claro, não é como se o universo Ultimate não tenha tido o seu legado. Até porque foi nesse universo que tivemos as criações de personagens como Miles Morales e o Ultimate Reed Richards, que viria a se tornar depois o vilão chamado O Criador. E quando a Marvel matou de fato o universo Ultimate, ela matou no momento que ele estava em queda. E ela conseguiu tirar tudo que ela podia daquele universo. Só que tem um negócio, o conceito do universo Ultimate, a Marvel sempre soube que um dia iria voltar. Não necessariamente o mesmo universo Ultimate, mas como o conceito de ter uma outra terra que tem seus próprios gibis e que é mais fácil de acompanhar para alguns leitores e que por consequência pode ter histórias mais maduras, isso sempre vai vender. A Marvel sabia disso. E um dia ela iria capitalizar com a volta do universo Ultimate, se aproveitando talvez até de uma certa nostalgia que as pessoas têm pelo Ultimate. Esse é um dos pontos que faz essa história do Homem-Aranha ser tão importante assim. E outro fator muito importante envolve o próprio Peter Parker do universo principal, o da Terra 616. Porque desde a metade dos anos 2000, com algumas histórias bem polêmicas, digamos assim, do Homem-Aranha, o personagem nunca teve paz. Parecia que a Marvel não conseguia evoluir o personagem, ou tirá-lo do seu status quo clássico. Quando alguém conseguia evoluir minimamente o personagem, logo depois acontecia algum tipo de evento ou mudança na equipe criativa das HQs para voltá-lo à estaca zero. E isso era um problema do Homem-Aranha moderno depois dos anos 2005. Porque se você pegar o Peter Parker do universo principal, ali dos anos 60 até, sei lá, 2002, 2003, você vai ver uma evolução do personagem. Ele tem uma linha narrativa.
É bem verdade que algumas dessas mudanças era a tal da mudança ilusória que o Stan Lee falava. Só que mesmo assim, ao longo de anos e décadas, você via o personagem mudando. Algo que depois ali da metade dos anos 2000 deixou de acontecer e que os fãs não conseguiam mais enxergar essa evolução. E as histórias que o Homem-Aranha teve ali, principalmente dos anos 2010 para cá, foram altos e baixos. Teve sim boas histórias, como teve histórias não tão boas. E além disso, tem aqueles fãs que ficaram mais velhos, que estão com 20, 30 anos, até mais, que eles não conseguem mais ver esse Homem-Aranha representando os problemas que eles estão vivendo em suas vidas. Já que os problemas de nossas vidas, né, vão mudando conforme a gente vai envelhecendo. E, portanto, virou uma coisa quase que unânime, que os fãs não conseguiam enxergar o Homem-Aranha que eles queriam ver. Prevalecendo aquela máxima do Stan Lee sobre o status quo e a ilusão da mudança, fazendo os fãs realmente perceberem que nada iria mudar ao longo da década. E eu acho que o ápice dessa relação tão negativa dos fãs do Homem-Aranha com as HQs do Homem-Aranha da Marvel aconteceu na run recente do Homem-Aranha escrita pelo Zeb Wells. Eu não preciso dizer que os fãs odiaram toda essa sequência de história e ainda não gostam porque ela está em andamento. O fator principal que o pessoal não gostou foi a questão do relacionamento do Homem-Aranha com a Mary Jane, porque não faz muito sentido algumas coisas que acontecem ali, e também algumas atitudes do Peter Parker, que não representam muito bem esse Homem-Aranha, já que ele deveria ser mais maduro em algumas coisas. Como, por exemplo, na HQ lá que o Homem-Aranha disse que queria vomitar só por ter convidado a Gata Negra para um encontro, sendo que esse Peter já namorou a Gata Negra em alguns momentos no passado, o que não faz muito sentido. Toda essa run do Homem-Aranha do Zeb Wells é uma polêmica gigante que a gente já conversou aqui num vídeo gigante que eu fiz, e sintam-se à vontade depois de ver esse vídeo também. O fato que eu tiro disso é que a relação dos fãs do Homem-Aranha com a Marvel, principalmente com o editorial do Homem-Aranha, nunca de fato foi muito bom nos últimos 10 anos. E eu tenho a sensação, agora com esse quadrinho existindo na minha frente do Ultimate Homem-Aranha, é que a Marvel finalmente percebeu isso. É que os fãs do Homem-Aranha querem histórias mais maduras do Peter Parker. E não maduras no sentido de adulta, que tem sangue e tudo mais, e sim no ponto dele amadurecer como personagem e ter direito até mesmo a construir uma família. E o segundo ponto é que, assim como nos anos 2000, novamente existe uma certa complexidade no cânone atual das HQs, e também uma nostalgia pelo universo Ultimate. E é aquilo que eu falei, todo mundo sabia que um dia a Marvel iria voltar com o universo Ultimate. E a Marvel, como não é boba, finalmente decidiu agir com o universo Ultimate. E ainda de quebra, agiu para resolver esse problema que ela tem com os fãs do Homem-Aranha. E com isso, basicamente, ela iria resolver dois problemas com uma HQ só. A HQ do Ultimate Homem-Aranha, escrita pelo Jonathan Hickman. Para mim, essa é a prova que a Marvel não é burra, sabe analisar o mercado de quadrinhos e ainda surfa com um problema, já que ela basicamente remediou o problema do Zeb Wells com uma HQ do Ultimate Homem-Aranha. E só para garantir que nada vai dar errado, ela simplesmente coloca o melhor escritor que ela tem, que é o Jonathan Hickman, o lendário escritor de Guerras Secretas e X-Men da fase Krakoa. E aí você olha o combo que a Marvel fez com essa HQ. Ela pegou simplesmente o escritor favorito de todo mundo das HQs da Marvel e colocou ele na HQ do Homem-Aranha, o seu herói mais popular, com a premissa que todos os fãs queriam ver, que é essa história mais madura do Homem-Aranha, com uma família, Mary Jane casado com ela, e 2 filhos. Todo mundo sonhava com esse combo e a Marvel deu esse combo. E o tempero disso tudo é colocar essa história no universo Ultimate, onde ele vai ter autonomia para fazer o que ele quiser, e ela ainda vai surfar a onda da nostalgia em cima do universo Ultimate. Pô, velho, se alguém me dizer que a Marvel não sabe vender quadrinhos, tá totalmente maluco. E todo esse movimento foi preparado, claro, com uma saga-evento no universo principal da Marvel, chamado de Ultimate Invasion. Nessa história, também escrita pelo Jonathan Hickman, o Reed Richards do universo Ultimate, que é chamado de O Criador, consegue recriar o universo Ultimate e faz uma espécie de experiência nesse universo. Sabe lá o Doomsday Clock com o Dr. Manhattan, que ele tira a lanterna do Alan Scott e muda todo o universo da DC por causa disso? A Marvel
basicamente fez isso no universo inteiro, separado do principal. E além disso, ela também prometeu voltar com as histórias mensais do universo Ultimate. E uma dessas HQs que iriam começar essa nova leva era justamente do Homem-Aranha. E beleza, dado todo esse contexto, vamos falar agora realmente da primeira edição desse Ultimate Homem-Aranha, para vocês entenderem por que essa história foi tão boa. Logo no início, é dito em texto que o criador impediu que o Peter Parker fosse picado por uma aranha radioativa. E ele nunca se tornou o Homem-Aranha. E isso daqui é um evento que acontece lá na HQ Ultimate Invasion, que eles estão lembrando aqui para garantir que a galera saiba o que está acontecendo. O Peter Parker, então, sem virar Homem-Aranha, viveu sua vida normalmente, sem saber de nada que acontece nesse mundo. E principalmente, claro, no que envolve o criador. Em Nova York, no seu apartamento, o Peter diz que não está ficando mais jovem. Ele então se veste, coloca a aliança em seu dedo e se prepara para mais um dia de trabalho. Ele dá bom dia aos seus 2 filhos e conversa casualmente com eles. O filho Richard informa que a mãe já deixou a comida e o café prontos, na qual o Peter agradece e é interrompido pela sua esposa, Mary Jane Watson. E o Peter diz que na última noite ele chegou tarde e não conseguiu dormir muito. A Mary Jane se mostra preocupada com isso. E o Peter fala que não consegue dormir e que quando dorme é bem pouco. A Mary Jane acha que tem um motivo do porquê que isso está acontecendo. E pergunta se o Peter quer falar mais sobre isso à noite. E enquanto acontece isso, o Peter tira das mãos de sua filha essa esfera. Ele fala para Mary Jane que sim, quer falar mais sobre isso, mas que agora precisa ir para o trabalho, e se despede de sua família. E essa esfera que ele tira da filha dele vai ser muito importante para o final da história. E a outra coisa que está acontecendo aqui é que a gente já percebe que esse dia é um dia especial. Aconteceu alguma coisa na vida do Peter que eles precisam relembrar agora. O Peter trabalha no Clarim Diário como jornalista. Aparece então J. Jonah Jameson, aos berros, gritando por Parker. Mas ele não está falando de Peter Parker, pois ele o ignora e vai em direção à sala do editor-chefe. E ao chegar lá, temos a primeira grande revelação da história. O tio Ben está vivo, e ele é o editor-chefe do jornal. O Jameson queria falar sobre uma reunião importante que vai acontecer à tarde, mas o tio Ben avisa que está tudo sob o controle. É então que o Peter chega até a sala do seu tio, e podemos ver que nesse universo, o Jameson e o tio Ben são grandes amigos. E que ele não é assim tão brabo como no universo principal. O Peter e o tio Ben vão sair para algo importante. Só que antes de sair, o Jameson oferece a sua gravata ao Parker. Porque, segundo Jameson, ele precisa estar bem vestido para esse compromisso. Ao colocar a gravata no Peter, o Jameson se mostra muito preocupado com o tio Ben e a sua saúde fragilizada. E com isso, o tio Ben e o Peter vão a pé até esse compromisso que vai acontecer em Nova York. E no meio do caminho, o Peter puxa uma conversa sobre a saúde do tio Ben. O Peter admite que está preocupado com o Ben porque ele não fala nada desde o incidente que aconteceu no passado. E com isso, o Ben fala que o Peter veio para sua casa quando ele tinha 15 anos, logo depois que os seus pais morreram. O tio Ben pergunta que mesmo com todo o amor que ele e a tia May deram para ele com certeza nunca deixou de sentir falta de seus pais. E o Peter responde que não, nunca deixou. E que, portanto, o Peter sabe exatamente como que o tio Ben se sente. E bem, com isso fica muito claro que aconteceu alguma coisa com a tia May. E que o tio Ben não gosta muito de conversar sobre isso. Então, o Ben e o Parker chegam nesse evento com várias pessoas acompanhando. Esse padre aqui, que na verdade é o Matt Murdock, fala sobre as vidas que se perderam nesse ato de terrorismo. E o nome da tia May aparece nesse memorial. E aqui entra uma conexão que teve com a história do Ultimate Invasion. Porque lá naquela história acontece um atentado envolvendo o Tony Stark e que muitas pessoas acabaram morrendo em Nova York. E as pessoas, inclusive, culpam o Tony Stark pelo que aconteceu. O padre Murdock, então, passa a palavra para Harry Osborn. Os pais do Harry também foram vítimas do atentado. O Harry lembra de seu pai e das memórias que nunca terá agora que ele está morto. O Harry não é tão otimista no seu discurso como o padre Murdock. Na verdade, é bem o contrário. Ele simplesmente não consegue ter paz com a morte de seu pai. Até porque, para ele, essas memórias que ele tem da infância
não são suficientes. E depois do evento, o Peter com a MJ conversam sobre o Harry e como que o discurso dele não foi bom. O Peter diz que chegou a conhecer o Harry uma vez e que naquela época ele era bem diferente. O atentado com certeza mudou o Harry. Já o tio Ben conhecia Norman Osborn e ele nunca realmente entendeu quem era aquele homem. E assim, o Peter se despede de sua família, que vai para casa, enquanto que ele precisa de cuidar de algumas coisas antes de voltar. Ao chegarem no Clarim Diário, tem alguma coisa errada acontecendo, e até mesmo o Jameson está irritado. E tudo isso é por causa daquela reunião da tarde que o Jameson falou antes. O tio Ben, então, entra nessa reunião e descobrimos que o jornal vai ter que passar por algumas reformulações drásticas. E que, principalmente, existe uma grande reclamação sobre como que o Clarim Diário cobriu o ataque terrorista do Tony Stark. Tudo isso se soma e eles vão ter que fazer algumas mudanças ali. E é então que é revelado quem que é o dono do jornal, Wilson Fisk, que informa ao tio Ben que o Jameson não está mais no cargo do jornal, e sim o próprio tio Ben. A HQ, então, vai ter uma sequência de painéis sem diálogos com o tio Ben saindo do jornal e seguindo Jameson até o elevador, deixando claro que ele não vai abandonar o seu amigo e que também pediu demissão. Mais tarde, quando o Fisk está se dirigindo ao seu carro, uma grande explosão acontece e surge dali o que parece ser o Duende Verde desse universo. Ele é avistado, só que consegue fugir. E aqui a gente vai ter o primeiro grande mistério dessa história, que é a identidade desse Duende Verde. E se ele de fato é o Duende Verde? Eu imagino que sim, né? No bar, o tio Ben e o Jameson conversam sobre o que fazer agora que eles saíram do jornal. E que a ideia talvez seja de começar um novo jornal, do zero. Tudo que o tio Ben quer fazer agora é fazer o certo, contando a verdade. O que leva o Jameson às gargalhadas. Isso porque ele não acredita que notícias representem a verdade. Mas, mesmo assim, ele promete uma coisa ao tio Ben, de nunca mentir. Embora os dois tenham visões diferentes sobre jornalismo, ambos realmente são apaixonados por suas profissões. Peter Parker, então, chega ao bar. Ele revela que o Rob ficou com o cargo do jornal do tio Ben, e que ele, Peter, está seguro e que provavelmente não vão demiti-lo. Só que nesse momento, ele está mais preocupado com o seu tio. Os dois ali até oferecem um emprego para o Peter em seu novo jornal. E o Peter fica se perguntando como que o seu tio explodiu a sua carreira desse jeito. E o Ben só revela que isso é o que ele quer fazer, mas percebe que tem algo de errado no Peter no fundo de todo esse sermão. E o jovem fala que sim, tem algo errado, mas ele não sabe exatamente o que é. E que não é problema com a sua família ou com o emprego. Ele sente que tem algo errado. E o tio Ben mete uma frase boa demais sobre o Peter ficar imóvel e não agir, e que ele precisa acordar. Ah, tio Ben. Quando a gente pensa que todas essas frases de efeitos já foram usadas pelo tio Ben, chega ali o Jonathan Hickman e faz mais uma frase icônica para ele. O Peter retorna para casa e dá um beijo em sua filha e depois pede para o seu filho Richard dormir. E com isso, finalmente pode conversar com a Mary Jane. O Peter conta o que aconteceu com o tio Ben. E aí, a Mary Jane pede para eles conversarem sobre a outra coisa, a relação deles e o que vem incomodando o Peter. Ela também sente que tem algo errado com o Peter. E o herói diz que precisa de uma mudança. E a MJ super apoia uma mudança no trabalho. Só que não era disso que o Peter estava falando. A Mary Jane, então, olha para o Peter e pergunta se as coisas entre eles vão mudar. E o Peter fala que nunca. E ela o beija, indo para a cama na sequência. E até manda um vai lá, tigrão. Só que o Peter fica quieto no sofá. Ele pega da bolsa aquela esfera de antes e vai até a cobertura. E agora temos um flashback do que aconteceu na noite anterior. Esse objeto começa a falar com o Peter. E daí vemos um holograma do Tony Stark. Ele manda essa mensagem do futuro. E o Stark revela a tal da esfera para o Peter. E diz que ela vai ajudá-lo a ganhar poderes e ter um traje de camuflagem. E o Stark revela que, há 20 anos, ele deveria ter sido picado por uma aranha radioativa e ganhado poderes. Mas alguém impediu isso. E o Stark pede para o Peter se juntar a ele
para libertar o mundo dessa pessoa que está controlando a Terra e fazendo experimentos. E é claro que ele está falando do Criador. Voltamos para o presente, com o Peter então tocando a esfera, enquanto que lembra do discurso do Stark. A esfera revela um tubo com uma aranha dentro. Motivado pelas falas do tio Ben e da Mary Jane, o Peter toma coragem e liberta a aranha, e deixa ela o morder. E a HQ, na última página da sua história, mostra que o Peter ganhou um traje do Homem-Aranha. Terminando aqui essa primeira edição do Ultimate Spider-Man. E olha, até aqui a história começou muito bem. Mas eu acho que o fator principal que a destaca é justamente a premissa da história. Um Homem-Aranha mais velho, com uma família, a Mary Jane e até mesmo o tio Ben vivo. O escritor sabe que os fãs queriam ver o Peter casado com a Mary Jane e tendo filhos. E eles brincam com esse sentimento muito bem. Ao mesmo tempo que eles vão pincelando como que funciona esse mundo e o que aconteceu até mesmo com a tia May. Tem também aqui alguns ótimos diálogos, especialmente do tio Ben e do J. Jonah Jameson. E a outra coisa que eles fizeram muito bem foi a conexão com o Ultimate Invasion. E a relação com a tia May e como que tudo isso engloba o mundo do universo Ultimate. No final, eu acho que a Marvel conseguiu encontrar a solução ideal para aqueles fãs que queriam uma história como essa. Já que é impossível no universo principal ter o Homem-Aranha ficando mais velho e tendo uma família, porque, convenhamos, é realmente muito difícil disso acontecer no universo principal. Praticamente impossível. Mas, pelo menos, pode acontecer no universo Ultimate. E eu não tenho dúvida que esse gibi vai vender muito, mas muito mesmo. Agora, a lição que fica para a DC é uma lição muito parecida. Porque esse conceito de universo Ultimate, cara, ele vende demais e ele pode dar histórias muito legais. É só ver essa história do Ultimate Spider-Man. Na DC, tivemos no máximo o Injustice ou aquelas histórias da Terra 1. Mas elas nunca de fato foram a mesma coisa. E estão mais para terras alternativas do que um universo alternativo com HQs mensais ali dentro. Existe com certeza espaço na DC para fazer histórias como essa. Agora, o que eu gostaria mesmo de ver na DC é o Jonathan Hickman escrevendo algumas histórias. Sei lá, ele escrevendo Jovens Titãs ou Liga da Justiça, cara, seria demais, seria um sonho. Mas, né, ele tá na Marvel. Eu me contentaria com o universo Ultimate da DC. Eu acho que iria ser algo legal. Mas claro, né, não preciso chamar de universo Ultimate, né? É só o conceito que eu acho que seria legal. Quanto à HQ do Ultimate Spider-Man, deu a lógica. O melhor escritor da Marvel escrevendo o melhor personagem com uma ótima premissa de história. É óbvio que a história ia ser boa, como de fato foi. Agora, o melhor de tudo foi o meme que eu vi do pessoal zoando o Zeb Wells, que ele se mata pra fazer uma HQ do Homem-Aranha boa de vez em quando, enquanto que o Jonathan Hickman ali, como se fosse nada, faz uma HQ que pra ele deve ter sido feita em 1 hora, de tão fácil que é pra ele fazer uma história do Homem-Aranha, e essa história é 10 vezes melhor do que qualquer coisa que o Zeb Wells escreveu do Homem-Aranha. Ah, dias difíceis, né, Zeb Wells? Dias difíceis. Mas enfim, pessoal, isso daqui é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. Comentem aqui se vocês querem que a gente faça mais vídeos do Ultimate Spider-Man. E no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo comentando sobre o Ultimate Homem-Aranha. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.